Começa agora o Canal Rural Entrevista, programa que aborda assuntos de destaque do agronegócio brasileiro. E hoje a gente vai falar do Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja, que é realizado todos os anos pelo CESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil, e a gente está recebendo hoje aqui para falar sobre esse assunto o Nery Ribas. Ele é engenheiro agrônomo e também membro do CESB. Nery, muito obrigado, viu, pela sua participação e presença aqui com a gente. Prazer para nós estarmos aqui, falando um pouco do CESB, contando a nossa história. Para a gente começar, então, fala sobre a atuação do CESB. De que forma que vocês se posicionam? O CESB, a gente está partindo agora para o 17º ano de existência, são 16 safras já efetivas, completas, né? E o Comitê Estratégico Soja Brasil surgiu como uma ideia de trazer à tona boas práticas agrícolas, os resultados de máxima produtividade. Principalmente no primeiro ano, um grande desafio, uma grande meta de atingir 100 sacos por hectare de soja. 100? 6 mil quilos por hectare. Isso há 16 anos atrás era um sonho, era quase inimaginável, né? O questionamento era muito grande, a dúvida e tudo mais. Isso era relacionado ao quê, por exemplo? A falta de alguma tecnologia específica? Não se acredita. Poderia chegar, mas não se acreditava que seria fácil de chegar. Ou então pouco tempo, assim? Então, quando o surgimento do CESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil, a ideia, a base era essa. E a nossa grande missão era, e é até hoje, ser referência em produtividade de soja no Brasil. Quando se fala em produtividade de soja no Brasil, lembre-se, leia e fale-se CESB, né? Isso a gente conseguiu, com muito esforço, muito trabalho, muita dificuldade, com muito esforço de todos. Então a gente envolveu pesquisadores, produtores rurais com seus consultores, nós, membros do CESB, que ali a gente tem uma gama de membros de diversas áreas, né, da pesquisa, do mercado, do insumo, da consultoria, então são vários. E criou-se na época o Desafio Nacional de Máxima Produtividade, que era, entre aspas, um concurso de quem mais produzia soja no Brasil, chegando à meta dos 6 sacos por hectare. Para isso foram criadas regras, critérios, algumas situações. Veio o primeiro ano, chegamos a 200 inscritos, 180 inscritos, isso chegou a 88, mais de 80 sacos por hectare no máximo. A partir do segundo ano, com o trabalho conjunto, todo o meio da soja, o meio rural, nós fomos agregando mais e mais inscrições, para 1.000 inscrições, 2.000 inscrições. Para encurtar, hoje nós temos mais de 6 mil inscritos. Um salto significativo. Mais de 6 mil inscritos em cada uma das nossas edições, né? Então os critérios eram de área mínima de 2,5 hectares até 10 hectares, que ela seja feita toda mecanizada, plantio, colheita, tratamentos, né? Para não se considerar, e a gente foi muito questionado, o cara arranca mato com a mão e mata a lagarta com a unha. Não tem nada disso. E no segundo ano já se atingiu 102 sacas. A partir dali, a evolução veio nesses 15, 16 anos, nós chegamos esse ano campeão com 139 sacas. Né? 139. Então é muito bacana, muito interessante, muito importante o papel do CESB no Brasil. Por quê? O que dentro disso, desculpa te interromper, mas o que foi crucial para a gente sair de 88 sacas para 139 sacas por hectare? Foi a provocação. O CESB veio como provocador, questionado, com o dedo na ferida do pesquisador, do produtor rural, do consultor, da indústria, da genética. Então, são vários fatores que se convergem para chegar-se a uma alta produtividade. E isso, a evolução foi natural e chegamos, né? A indústria da semente genética se trabalhou demais e a evolução foi muito grande, o salto foi muito alto nos últimos 15 anos. As tecnologias, os manejos, o trato cultural e assim por diante, né? Então, a cada ano a gente vem tendo um campeão nacional.
Esse campeão nacional ele é muito visado por todos os produtores. Essa provocação tem valia. Se torna uma referência naquela região. É fácil, ou seja, como é que o Márcio consegue colher 105 e eu chego nos 70 e não passo disso? Quais os manejos que ele fez, o que ele tem feito, o que ele tem trazido. Isso fez a evolução da produtividade no Brasil ser muito intensa, muito alta. Claro, nós temos que levar a nossa... Isso aí é um estado, com um banco de dados com muita seriedade, muita afinidade de fazer isso aí. Né? O produtor rural, praticamente, você se inscreve no SESC, se ele chegasse com 80 sacos, a estimativa dele, eu teria que chamar a auditoria para isso. Pode começar com a auditoria dele. 2 anos para cá, nós temos que aumentar o sarrafo, vamos dizer assim. Levando para 90 sacos por hectare nossa linha de corte, ou seja, os produtores, mais de 6 mil inscritos, que com seu consultor, é importante ressaltar, o produtor, obrigatoriamente na inscrição, ele tem que ter o seu consultor, seja econômico, técnico, tem o acompanho. Isso é qualidade. É uma exigência. Dar força ao profissional que está junto, recomendando. É muito importante, os dois se complementam. É muito bacana por isso. E tem produtores do Brasil inteiro que participam desse desafio. Brasil inteiro. A gente já teve campeões de diversas regiões, diversos estados, mas isso aí veio nos últimos 5 anos, nós já batemos uma meta dos 100 sacos dos top 10. Os 10 primeiros, todos acima de 100 sacos. Né? Nery, a gente está falando de um mercado extremamente importante, que é o de soja no Brasil. O que representa esse mercado e quais são as perspectivas daqui para frente? Soja é a principal commodity, o principal produto brasileiro, né? Exportação dentro do agronegócio, a soja, ela move, entre aspas, move montanhas, porque onde a soja está, o progresso vem atrás. Isso a gente nota nos municípios com maior IDH no Brasil, com a evolução que foi entrando soja, municípios que eram mais pecuária, não tinha essa tradição na soja. Então, a evolução da soja ela traz o progresso e consequência. Só que para isso, tecnologia, a inovação, a sustentabilidade tem que andar para e passo com o produtor rural e com seus consultores. E por isso que a gente vem acompanhando e ouvindo nos últimos desafios de produtividade a eficiência agronômica. E este ano, nessa última safra, os 324, nós tivemos uma eficiência agronômica dos campeões do SESC de 68% em relação aos cultivos tradicionais. O que significa isso? Os campeões da soja do SESC, os participantes, campeões, eles estão com eficiência 61% maior acima dos outros produtores de cultivo tradicional. Ou seja, duas práticas agrícolas muito bem aplicadas, muito bem empregadas, manejo do sistema produtivo, acompanhamento no uso de bioinsumos, rotação de cultura, cobertura de solo, uso de tecnologias e inovações de acompanhamento, agricultura de precisão, uma série de itens que trazem, dando esse resultado da eficiência agronômica. Isso que a gente quer levar essa mensagem de achar para que todo o produtor de soja do Brasil possa acompanhar, possa ver, possa buscar esse objetivo. Nery, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez. A gente faz agora um rápido intervalo, mas na sequência tem mais entrevista aqui no nosso canal Rural Entrevista. Fique com a gente. Estamos de volta com o canal Rural Entrevista e agora para falar sobre o mercado de óleos vegetais no Brasil. E a gente está recebendo aqui o André Narras. Ele é presidente executivo da ABIOV, que é a associação brasileira que representa as indústrias desse segmento no país. André, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Marcos. Prazer estar aqui com você. Bom, primeiro eu gostaria que o senhor explicasse o que faz a ABIOV, qual que é a atuação dessa associação. Então, a ABIOV representa 20 companhias, 20 empresas que atuam na compra e exportação de grãos, principalmente soja,
e na industrialização da soja. Então, a gente compra soja, produz farelo de soja, que é proteína para a indústria de proteína animal, o óleo de soja, e o óleo de soja ou vai lá para a gôndola do supermercado, que todos nós conhecemos, ou ele vira biodiesel. Então, a gente participa de 3 grandes segmentos: exportação de grãos, processamento da soja e produção de biodiesel. A maior parte, então, é da cultura da soja. É que a grande oleaginosa brasileira é a soja. Em outros países são outras. Tem girassol, tem palma, tem canola. Mas no Brasil, a grande oleaginosa brasileira hoje é a soja. De que forma que as indústrias estão se posicionando ou se adaptando às exigências globais em relação à descarbonização e à redução das emissões, André? Várias das associadas da BIOC, elas têm compromissos individuais de se alinharem ao cenário de 1,5 de aumento de grau, de 1,5 graus do IPCC em 2050. Então, várias delas têm compromissos de reduzir suas emissões em 2 partes. Uma na operação dela, ou seja, naquilo que ela controla, que são as plantas industriais, né? E substituindo o combustível fóssil. Várias empresas associadas da BIOC hoje tem caminhão que roda 100% a biodiesel e tem até empresa que tem até barcaça rodando 100% a biodiesel. E do lado da soja que ela compra, ela está estimulando, as empresas estão estimulando os produtores a não desmatar mais e expandir a soja em área aberta, porque isso reduz muito as emissões. Então a descarbonização está nessas 2 frentes aí. Quando que começou esse movimento e qual que é a avaliação que vocês fazem? Olha, esse movimento das empresas terem compromisso, e ela vai lá e diz: vou reduzir as minhas emissões desse jeito, isso é recente, isso é de 3 anos para cá. Tá? Agora, a estratégia de adquirir soja fora de área desmatada, essa é antiga. Essa aí tem 15 anos já que as nossas empresas fazem. No começo não era por conta da descarbonização, era porque mercados consumidores, sobretudo a Europa, diziam que se a soja fosse plantada em área desmatada, a Europa não ia mais comprar. Então a gente não quis pagar o preço disso e decidiu não comprar soja de área desmatada. Então tem essas 2 diferenças importantes aí. E a sustentabilidade é algo que vem crescendo muito e tem um impacto bem significativo em toda a cadeia produtiva, né, André? No nosso setor, a questão da sustentabilidade é muito forte, porque tem esse programa muito antigo de comprar soja somente de áreas abertas no bioma Amazônia, principalmente, para não ser atribuída a expansão da soja ao desmatamento. Tá? E agora, cada vez mais, a questão das emissões, da medição das emissões e como você reduz as suas emissões. Aí não é só desmatamento. Aí é o que eu falei, é o combustível que você usa, é o processo que você usa para fazer o esmagamento da soja, tudo isso é a biomassa, por exemplo, como fonte de energia, no lugar de eletricidade que vem de fonte fóssil. Então, é toda a substituição das fontes fósseis na cadeia. E é uma virada de chave importante. Eu acredito que vocês visitando as fazendas, qual que é a avaliação que vocês fazem desse pensamento mais focado na sustentabilidade? Então, tem acontecido isso. A gente tem percebido que as nossas empresas elas têm definido essas estratégias de compra e nem sempre são bem recebidas pelos produtores. Porque há produtores que eles não conseguem vender para alguma das nossas empresas por conta das exigências de sustentabilidade. Exigências altas, ou algumas vezes eles não conseguem atender por N motivos na fazenda. Principalmente a questão de desmatamento, porque tem produtor que desmatou depois de 2008 legalmente e às vezes ele não consegue vender para as nossas empresas. Então, essa diferença de visão, hoje ela está bem clara, está ocorrendo essa diferença de visão. A gente quer muito eliminar essa diferença de visão, mas isso requer um trabalho junto aos produtores demorado, porque a gente tem tido muitas reações negativas em relação às estratégias de compra. Por outro lado, se a gente não fizer isso, o meu cliente, o meu mercado consumidor não vai aceitar soja. E hoje 2/3 da soja é exportada. Metade do farelo de soja produzido é exportado. Se a gente perder o mercado internacional, acaba o negócio.
Então tem esse trabalho aí pela frente. São ações pontuais em várias regiões. O que a gente precisa fazer, por exemplo, nós temos um programa que eu gosto muito de falar, chama AgroPlus, que é um trabalho de assistência técnica gratuita para adequação trabalhista, construção rurais, várias normas ligadas às propriedades. A gente faz esse trabalho em vários estados porque é a nossa contrapartida para o produtor. É falar, produtor, apesar de eu, de um lado, ter uma política restritiva, por outro lado, eu estou trazendo conhecimento e te preparando para você se adequar a várias leis brasileiras, para que você não tenha problema com a legislação. Tá? O AgroPlus hoje é um programa enorme, está em 10 estados diferentes, tá? E tem um número de produtores enorme. Então a gente traz esse benefício gratuito para o produtor com vários parceiros. O AgroPlus é a gente que faz, mas nós temos vários parceiros em diferentes estados. Certo. Bom, agora eu queria mudar um pouquinho de assunto. Como que a produção do biodiesel a partir dos óleos vegetais tem impactado na demanda da soja aqui no Brasil? Hoje, 1/3 da soja é processado, 2/3 é exportado. Desse 1/3 processado, 60% do óleo produzido vai para biodiesel. Então, hoje, o biodiesel é o principal mercado que consome o óleo vegetal. Olha que interessante, a gente pegou 10 anos de esmagamento, como a gente fala, que é o processamento da soja para produzir farelo e óleo. Né? O biodiesel, o mercado de biodiesel fez o esmagamento de soja aumentar em 20%. Então, se não houvesse o mercado de biodiesel, nós estaríamos processando 20% menos de soja. E quando você processa a soja, você agrega mais valor à soja do que quando você exporta ela in natura. Mais ou menos 30% a mais você agrega de valor quando você processa a soja do que quando você exporta ela in natura. E a evolução da tecnologia, a inovação chegando no campo, isso também se transformou ao longo desses anos. Do lado do produtor, a inovação é incrível, né? Se você for olhar tudo que está acontecendo em termos de duas safras, técnicas de conservação de solo, isso tudo são inovações que o produtor está fazendo. E vou te confessar, a gente ainda não encontrou uma forma de criar valor para o produtor disso no mercado. E nós, como traders, a gente quer criar valor, porque a gente quer que a tecnologia que o produtor está empregando ali, que seja uma tecnologia que reduz emissões, que conserve o solo, ela tenha valor lá para o nosso cliente. Legal. André, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. O espaço está sempre aberto, quando tiver novidade, a gente se coloca à disposição. Valeu, obrigado, Marcos. Foi um prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez. E o Canal Rural Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode acessar todas as nossas entrevistas lá no nosso canal no YouTube. Acesse a playlist Canal Rural Entrevista, vai ter todas as informações lá. Combinado? Um abraço e até mais.